Uma das adições mais esperadas no catálogo da Netflix para este ano de 2020 é A Maldição da Mansão Bly, que é uma série de terror que dá continuidade àquela série do ano passado que estreou e fez bastante sucesso, que é A Maldição da Residência Hill. Na verdade, não é uma continuação direta, virou uma série antológica, né? Cada temporada conta uma história diferente, mas é bem esperada, então agora ela está chegando aí ao catálogo e a gente vai falar, antes de comentar sobre uma crítica ou falar sobre o final da série, a gente gostaria de falar para você algumas curiosidades a respeito da história da Mansão Bly, né? Que na verdade, aqui neste caso, é baseada num livro muito famoso. Se você quiser saber mais sobre este assunto, fique aqui com a gente. Essa série de sucesso do Mike Flanagan, né, que é A Maldição da Residência Hill, ganha aqui então esta sequência, que é, como eu falei no começo, é uma antologia, né, vai ser que nem American Horror Story, cada temporada conta uma história diferente, mas com o máximo possível do elenco original. Vários atores que estavam na primeira temporada estão aqui em outros papéis, e assim vai ser. Mas aquela primeira série, né, a primeira temporada, ela é baseada numa história chamada Assombração da Casa da Colina, que é também um dos grandes contos, né, uma das grandes histórias de terror aí da literatura. Ela foi escrita por Shirley Jackson. E agora, nessa segunda temporada, a gente tem uma outra adaptação de uma outra história que é muito conhecida, muito famosa, e que foi escrita pelo Henry James. No caso, chama-se A Volta do Parafuso. Provavelmente você não vai lembrar de nome, né, caso você não acompanhe literatura, mas acompanhe séries, acompanhe filmes em geral, você não vai lembrar de nome, porque poucos filmes baseados nessa história acabaram levando o nome original. Todos eles tiveram algum tipo de mudança, etc e tal, mas a gente vai contar para você aqui algumas das adaptações que foram feitas a respeito dessa história, que vieram bem antes da Maldição da Mansão Bly. Uma das primeiras e mais importantes adaptações dessa história é um filme chamado Os Inocentes. Este é um filme que estreou em 1961 e o jornal The Guardian elegeu como um dos 25 principais filmes de terror da história. Ou seja, é o tipo de filme que você não pode perder de jeito nenhum. Até porque um dos roteiristas deste filme é o famoso Truman Capote, que é um autor muito conhecido, muito famoso. Ele escreveu vários livros famosos, né? Sangue Frio. Ele também foi ator de cinema, né? Ele fez várias pontas em filmes no cinema. E ele foi interpretado pelo Philip Seymour Hoffman naquele filme Capote, né? Pelo qual o Philip Seymour Hoffman ganhou o Oscar de melhor ator. Eu não me lembro qual foi o ano, se foi 2005 ou 2006, mas tá por ali. Antes dele morrer. Sério? Ué, tem gente que ganha Oscar depois. Sim, só 2 pessoas fizeram isso até hoje. Ledger e quem? E o Peter Finch. Em 1975 ou 76. Foi pelo Rede de Intrigas. Agora pergunta quanto é 300 dividido por 22. Eu não faço a menor ideia. Tem uma outra adaptação dessa história e é uma adaptação brasileira, ela foi feita em 2015. Este filme se chama Através da Sombra e foi dirigido pelo Walter Lima Jr. Ele traz a Virginia Cavendish, caso você não se lembre quem é, ela esteve no Auto da Compadecida, Lisbela Prisioneiro, trabalhou muito na Globo também. Enfim, ela aqui interpreta a tutora das crianças na história. Se você não sabe qual é a história, então você vá assistir A Maldição da Mansão Bly para você entender, ou ver um desses filmes que a gente está comentando aqui, ou vá ver o livro, né? Que a gente não vai dar spoiler da história aqui, você vai ter que descobrir. Essa adaptação brasileira ela não foi tão conhecida assim, mas existe, você pode encontrar essa adaptação, e é uma adaptação muito boa, inclusive, é bem fiel ao livro, é bem mais fiel, inclusive, do que várias outras adaptações que foram feitas até então. Aí a gente pode contar também algumas adaptações interessantes e que também se tornaram famosas para a TV inglesa. A televisão inglesa fez uma adaptação em 1999 em que tinha o Colin Firth, né, tipo, lá atrás, muito antes dele se tornar famoso nos Estados Unidos e no mundo inteiro e também ganhar um Oscar de melhor ator. Lá em 99 ele interpretou o tio das crianças na história. E depois de 10 anos, em 2009, a BBC fez uma nova adaptação dessa história, só que com menos sucesso do que a anterior. E nesse ano mesmo, de 2020, tem outra adaptação dessa história chamada Os Órfãos. Era para ter sido lançado no cinema, eu não sei se conseguiu ser lançada por conta da pandemia do coronavírus, mas ela foi dirigida pela Fiora Sigismondi, que também é muito conhecida como diretora de
clipes, né? Ela fez alguns filmes, fez muitos clipes, inclusive fez clipe com o David Bowie, né? Por isso que eu me lembro dela ter feito clipe, porque eu assisti aos clipes do Bowie, né? Continuo assistindo, inclusive. Mas é um filme que traz aí, entre as crianças, uma delas é interpretada pelo Finn Wolfhard, né? Que é conhecido pelo papel dele no Stranger Things. Acontece que este filme foi detonado pela crítica, né? As pessoas não gostaram, eu não assisti, não sei dizer, mas a crítica, né, que assistiu este filme não gostou, achou fraco, achou pouco fiel à história original, então talvez não valha a pena assistir, acho que esse a gente pode deixar de lado. E é claro que essa história ela não apenas foi literalmente transposta para as telas, mas ela também influenciou muitas outras histórias, muitos outros filmes. Uma das principais obras cinematográficas que foram influenciadas por este livro, A Volta do Parafuso, foi Os Outros, que é aquele filme do Alejandro Amenábar, lá de 2001. Você provavelmente conhece porque foi aquele que foi estrelado pela Nicole Kidman. É um filme que hoje se tornou uma espécie de clássico. Naquele começo dos anos 2000, né, finalzinho dos anos 90, teve muito filme bom no gênero. Sexto Sentido quase foi lançado junto praticamente com Os Outros, tem 2 anos de diferença, 2, 3 anos de diferença, mas é um filme que também é fortemente influenciado por essa história do Henry James. Então se você assistiu Os Outros, você já vai ter meio caminho andado para entender o que acontece na Mansão Bly. E aí, pra gente não se alongar muito, né, para não ficar uma coisa muito longa, eu anotei aqui para você ter uma ideia quais foram os anos em que teve adaptações para televisão e para o cinema dessa história. Porque se a gente fosse contar todas as adaptações aqui, esse vídeo ia ficar com 1 hora, com 1h30, 2 horas, porque teve adaptações em 1992, 1972, 1985, 2006, 1962, 1974, 1981, essa é mexicana, 1982, 1990 e 2003, fora as adaptações que a gente já falou aqui anteriormente. Então é muita adaptação, tem muita história, muito filme, muita série baseada neste livro que é tão famoso assim, e agora está chegando pra gente em mais uma adaptação que promete ser uma adaptação bastante elogiada, né? Pelo que a gente já viu de críticas por aí, a gente só vai assistir amanhã mesmo, porque infelizmente não passaram pra gente assistir antes, porque a gente tá sendo rejeitado, né? Infelizmente. Mas depois que a gente assistir, a gente vem aqui e fala com você a respeito da nossa opinião desta série A Maldição da Mansão Bly. Então, enquanto você espera, caso você ainda esteja esperando para assistir, você pode assistir a uma dessas obras que a gente comentou aqui, porque é basicamente tudo a mesma coisa. E se você não quiser assistir nada, você pode procurar o livro, que ele também está disponível em livrarias, então tem edições brasileiras, você pode comprar, você pode ir na biblioteca pegar, se você tiver alguma biblioteca aberta por aí, enfim, tem como você achar. Não? Será? Vamos fazer uma enquete. Se você usa a biblioteca, deixa nos comentários aqui se você vai pra biblioteca ou qualquer coisa do gênero. Se você tá na faculdade tem biblioteca. Nosso amigo João Neto trabalha em uma biblioteca. Interior, né? Então, mas o mundo não gira em torno de São Paulo. Não? Tá, é isso então. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. A gente se vê no canal 5 Tons. Ah lá. É prenúncio, será? Talvez. Bom, é isso. Tchau então e a gente se vê.